Olá família, belezinha com vocês? Nesse conteúdo nós vamos reagir a mais um vídeo da famigerada pastora Sarah Shiva. Em um podcast, ela foi questionada sobre o casamento do Kaká, o jogador que casou virgem, sua esposa também, e acabou não dando certo. E diga-se de passagem que isso vai de encontro à doutrina que ela prega, a qual particularmente eu acredito que se trata de alguns pontos muito falaciosos. Este é mais um daqueles vídeos do manto e do rei do Ted Jeová. Antes de tudo, o like maroto para fortalecer o trabalho, o comentário qual canto do Brasil e do mundo você me acompanha, e se é a sua primeira vez, clica no lindo botão inscreva-se para fazer parte desta comunidade. Uma honra ter todos vocês aqui. E agora sim, Rodopeia BBT, põe na tela para nós ver. Tá aí, vídeo do canal Cristão Também Pensa, canal de credibilidade, que fez questão de trazer esse corte aí, e eu acho interessante o que é dito. Bora lá. Sarah Shiva no Red Podcast. Peraí, vamos voltar. Põe o som aqui no meu... tem que pôr aqui e tirar do... Senão aí não rola, né? Agora do começo. Sarah Shiva, no Red Podcast, é perguntada sobre o divórcio do ex-jogador Kaká e Carol Celico, que apesar de terem casado virgens e seguido os preceitos bíblicos, não conseguiram manter o casamento. A solução é santificar, a solução é se converter a Cristo. Voltar, converter significa voltar. A solução para relacionamento é obedecer a Deus, fazer os protocolos, fazer as coisas direito, entendeu? E o Kaká? Que O Kaká era o homem perfeito. Agora segura, viu? Uma coisa aqui. Eu sou a favor dos preceitos cristãos, sou a favor do conservadorismo, não sou contra. Na minha opinião, acredito que, se possível, era bom que o casal se unissem em um único relacionamento e fosse pro resto da sua vida. O homem não tivesse um monte de experiência, a mulher não tivesse diversas experiências. Eu sou a favor disso. Mas essa pergunta que esse rapaz fez aqui, vocês vão ver o tom que ela muda. Olha, ela estava falando de uma forma bem cordata. E quem entende de linguagem comportamental já vê aqui que ela se perde totalmente. Prestem bem atenção nas expressões da Sarah Shiva, como ela sai do controle rapidinho. Não era, ou aparentemente. O cara era bonito, rico, famoso, Eu não acredito. bola de ouro, Eu não acredito nisso. casou virgem. Eu não acredito, deixa eu te falar. Eu não acredito. Você... Ué, mas é a realidade dele. Ele era virgem, um cara boa pinta, novo, rico. E segundo o testemunho foi contado, tinha tudo isso. Não acredita? Bom, tem o direito de não acreditar. Você já falou no seu canal Que sobre o divórcio diabo do Kaká? possa ter mexido ali sem nenhuma legalidade. Opa, que o diabo possa ter mexido ali sem nenhuma legalidade. Bom, primeiro que a gente tem que ver se Deus estava nesse casamento. Que nem todo casamento é de Deus. Ué, já leu a Bíblia? Nem todo casamento é de Deus, Deus permite. Mas nem todo casamento é do agrado dele. Sansão nunca não queria a mulher, que a Bíblia não fala nem o nome, nem da Lila. A Bíblia não fala nem o nome da mulher. Lá dos filisteus, ué, foi escolha dele. Era do acordo do que Deus queria? Não, mas ele queria casar. Será que o casamento era de Deus? Aí tá a questão. Porque tem muito pastor, você tem que casar com fulano, você tem que casar com ciclana. Peraí, quem escolhe é o casal. E desde que eles se entenderam. Agora, se você casa com amor, já é uma luta. Imagine casar sem amor. Eu não acredito. Falou Eu no seu não canal sobre o acredito. Kaká? Não, eu gostaria muito, mas eu gostaria primeiro de falar com ele para que eu pudesse ter essa autorização. Eu tenho respeito pelos irmãos e assim, Tá. eu imagino que ele deva ter sofrido muito. Mas vocês viram como que ela pegou? Ah, eu não acredito! Mudou até a expressão dela, o tom de voz. Eu já citei aqui,
e vou tornar a repetir. Na minha opinião, Sara Shiva, ela leu as leis do poder. Não tá acreditando? Olha só isso aqui, ó. Aí, ó. Lei do poder de número 20. Não se comprometa com ninguém. E no epígrafe diz, né? Não se comprometa com ninguém, mas seja cortejado por todos. Se permitir que as pessoas sintam que o possuem em algum grau, perderá todo o poder sobre elas. Ao não demonstrar os seus afetos, elas esforçam-se ainda mais para conquistá-lo. Mantenha-se distante e ganhará o poder que vem da atenção e desejos frustrados. Faça como a rainha virgem. Dê a esperança, mas nunca a satisfação. E para quem não conhece a história aí da rainha virgem, Isabel I ou Elizabeth I, que foi aí uma rainha que viveu por muitos anos e acabou morrendo virgem, né? Como o próprio apelido fala, é meio redundante, né? Mas ela viu o que outras passaram e ela decidiu se manter assim e viveu um reinado tranquilo e de paz. E eu sei que você vai me perguntar: André Carponi, o que isso tem a ver com Sara Shiva? Vocês não prestaram atenção que ela banca a rainha virgem apenas para vender o seu produto e ser uma pastora intocável? Que ao mesmo tempo que ela conversa com as pessoas, ela é acessível, ela acaba cedendo algumas coisas, dando aí um ar de esperança para algum desafortunado. Ao mesmo tempo, o que ela faz? Nunca, em hipótese alguma, ela dá a satisfação. É muito semelhante ao que nós vemos aí algumas pessoas de sã doutrina falando que alcançaram um patamar de santidade que nunca jamais ninguém alcançou. Aí muitas pessoas começam a copiar aquele modelo. E no fundo, no final, você vai ver que é uma fraude. Olha Davi Miranda. Morreu, deixou uma herança gigantesca aí para os seus herdeiros. E, diga-se de passagem, alguns escândalos. A possibilidade, inclusive, até de uma filha fora do casamento. Então, quando eu vejo esse tipo de coisa, esse nível de santidade, esse nível de pessoa que mantém essa aura em torno de si, as minhas anteninhas de vinil já sentem a presença do inimigo. Mas segue o baile. Eu tenho respeito pela vida dele, mas tem coisas que eu gostaria de conversar com ele no particular, perguntar pra ele, pra mulher dele atual e conversar. Coisas que eu não poderia falar. Porque eu iria fazer a pergunta e eu te garanto que em 20 minutos de conversa eu descubro essas legalidades. Porque eu sei... Olha a expressão dela. Não, olha só. A expressão dela. Preste bem atenção. Tem coisas que eu gostaria de conversar com ele no particular, perguntar pra ele, pra mulher dele atual e conversar. Coisas que eu não poderia falar. Porque eu iria fazer a pergunta e eu te garanto que em 20 minutos de conversa eu descubro essas legalidades. Porque eu sei... Rapaz, e é pastor ainda, falando nesse tom. Meu Deus do céu. Sem fazer as perguntas, certo? Você já viu o livro... Eu diria, como é que foi assim? Tal coisa você fez? Prestar atenção que ela começa a falar e não deixa as pessoas, ela corta as pessoas. Porque a palavra dela deve prevalecer, ela não pode ser interrompida. Tem coisa aí. Deus é bom. Deus nunca deixaria uma coisa dessa acontecer. Dá sinal à pessoa que não vê. Tem alguma coisa aí. Você viu aquele livro que ele cita lá? Prova de Fogo? Você recomenda esse livro? Olha só. O rapaz aí do podcast cortou ela com a pergunta perfeita. Ele citou um livro, Prova de Fogo, que fala sobre o casamento e a perseverança. Preste bem atenção o que ela vai dizer. Olha, eu não li o livro, né? Já começou a gaguejar. Eu sei que o filme eu também não vi inteiro, vi poucas cenas do filme. Mas eu sei que é um filme de restauração, né? De casamento. O que eu entendo é que o valor que ele quer passar, da mensagem que o escritor quer passar... Encurralada. Ela foi encurralada. E ela está querendo procurar uma brecha para
cair fora da situação e, como sempre, a lá Flor de Lis dar a volta por riba. É o valor do homem fazer pela mulher, lutar pela mulher, renunciar pela mulher. É o que eu entendo. A questão é, essa mulher vale a pena? Bom, nisso daí, e pelo olhar sarcástico dela, olha a expressão dela novamente. Preste, ó, a expressão dela de deboche. E olha só, que ela vai. Ó, olha bem o rosto dela. Entendo. A questão é, essa mulher vale a pena? Cara de deboche. Uma mulher que vira pro cara e diz que ele era bonzinho demais, se isso for verdade, que ele era perfeito demais, cara, tem algum problema, você concorda? Depois Você ela concorda disse... que aí tem Ela procurou uma brecha para reverter ao seu bel prazer as palavras. problema? Aí tem, problema. problema, cara. Tem Isso problema. não é normal. Tem problema. Depois ela disse que ela nunca disse que ele era perfeito demais. Obrigada. Então tem coisa aí. Mas aí ela disse que o cara, ele nunca traiu, nunca agrediu, que ele era um ótimo pai, ótimo esposo, tipo assim, pô, dá atenção e tal, cristão, primeiro namorado, mas ela não sabia por que ela não tava feliz. Tipo, Isso é uma coisa que acontece em muitos casamentos que foi forjado pela igreja. E eu repito, eu não sou contra o casal terem uma união quando nenhum deles tiver um outro relacionamento. Na minha opinião, eu acho louvável o matrimônio, o leito sem mácula, de preferência que nunca tenha tido relação com nenhuma outra pessoa. Eu sou a favor disso, não sou contra. Agora a questão é, a igreja coloca na cabeça da pessoa que a pessoa tem que casar, 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 tem que casar. Peraí, meu irmão. Isso daqui, ó, é carne. E assim quanto na minha tem desejos e vontades, a sua também. E dos pastores, das suas esposas, dos seus filhos, todo mundo. Então é um erro gigantesco da igreja fazer esse tipo de coisa. Concorda comigo? Algumas igrejas antecipam esse tipo de coisa na vida das pessoas, esse momento, e acaba tendo esses problemas. Que nem eu tive a minha primeira depressão. Foi por conta de um problema que aconteceu na minha vida e eu não tratei. E eu tive depressão a primeira vez aos 16 anos. Quando eu fiz 26 e quase 27, estava chegando aos 27, eu tive a segunda vez a depressão. Por conta do quê? Algo lá no passado que eu não resolvi e eu antecipei uma fase da minha vida. Então a gente começa a entender que relacionamentos quanto este passaram por isso. Olha, por exemplo, um casal aí que foi muito famoso e entrou nesse parâmetro forjado aí por algumas igrejas e deu muito errado. Bianca Toledo e o pastor Felipe Raiderich. E olha o final aí, o que deu. Entenderam? Então, é muito complicado isso, muito complicado. Onde a igreja deve colocar o dedo, não coloca. E onde não deve, aí que eles fazem. Porque tem o quê? A mania de controle, de posse. Sarah Shiva entendeu muito bem essa jogada. Pode ver que ela, quando é cercada, ela vira o jogo e responde outra coisa. Preste bem atenção. o que ela... Isso é público, tá? Ela diz assim, tipo, mas eu não tava feliz. Deixa eu te contar uma coisa. Por que uma mulher num casamento ela pode não se sentir feliz? Olha como ela vai mudar o assunto. Olha só como ela vai mudar o assunto. N fatores. N fatores. N. Monte de fatores. Mas agora eu vou te contar uma história que eu cuidei. Vixe. Como pastora. Um casal recém-casado. Casaram os dois virgens. E 6 meses depois eu cheguei a encontrá-la. Saímos e sentei com ela e perguntei: e aí? Eu toda feliz pela felicidade dela. Eu em abstinência há anos, sem beijar na boca, sem fazer nada, sem ver aquilo na minha frente, sem fazer aquilo maravilhoso, nada. Certo. Peguei e perguntei pra ela. E aí? Fiz assim, ó. E aí? Bati palma. Como é que tá a vida de casada? Toda empolgada. O que eu esperava? Por uma mulher que
Você sabe que casou em santidade, com um cara também que casou em santidade, os dois casaram virgens. Eu esperava ouvir o quê? Eu tô vivendo o céu. Namorei fazendo tudo certinho, um tempo bom de namoro, em consagração. Só que ela tava com semblante triste. E essa pessoa foi eu que ajudei. Eu disse, como assim? Ela tinha a própria igreja dela, isso já aconteceu mais de uma vez comigo, de eu ajudar casais com problemas na área sexual. Eu, como pastora solteira, não posso... Já começou errado porque não existe base bíblica, nem para pastor e nem para pastora solteira. Se é solteiro, não é nem para estar na obra. Ah, mas o apóstolo Paulo, ele era solteiro. Bom, vamos lá, vamos tentar entender o contexto aqui. Apóstolo Paulo, ele fazia parte do Sinédrio. Concorda comigo? Porque senão ele não teria cartas para perseguir os cristãos. Se ele tinha cartas para perseguir os cristãos, ele era um dos 70 que sentavam na cadeira de Moisés. Beleza? Por sua vez, ele tinha que ser casado. E algumas pessoas, segundo a tradição, especulam que ele tinha aproximadamente 40 anos e era um jovem talentoso e promissor. Por isso, ele fazia parte do Sinédrio. Então, ele era alguém que tinha uma companheira. Pelas palavras do que ele descreve em Romanos sobre a questão de casamento, dá-se a entender que a sua esposa abandonou ele por conta da fé. Algumas pessoas até especulam que o espinho na carne dele é justamente isso, porque ele se converteu e a esposa não. Outras especulam que o espinho na carne dele seja uma doença que ele tinha no olho, mas enfim. Aí ele tinha base, e vocês podem ver que nas cartas dele ele consegue descrever a função do homem e da mulher, porque o marido deve amar a esposa e a esposa deve ser, por sua vez, submissa. E quando dizemos submissão, quer dizer o quê? Grata, é gratidão. Não no sentido do homem pegar um redengue e dar nas costas da mulher, nada disso daí não. Pelo amor de Deus. É o sentido da mulher ser grata, porque na mente do homem, quando a mulher ela é grata, ela é, entre aspas, submissa. E a mulher exige o que do homem? Que ele ame ela, seja alguém que esteja em tudo, seja o fechamento, como diz o Corinho de Fogo, né? A casca de bala dela, tá bom? Antes que alguém venha falar mimimi aí, porque de vez em quando a gente lê umas coisas aqui nos comentários que, olha, chega a dar vergonha. Posso divulgar, porque escandaliza. Muita gente tem preconceito, mas a verdade é essa, eu já ajudei muitos casais. No caso dessa situação, ela estava triste. Ela falou, ai, não tá nada bem. Eu assustei, né? Falei, como assim não tá nada bem? Você é jovem, a pessoa é jovem, as pessoas cheias de vida. Casou, não tá tendo vida feliz, tá acontecendo alguma coisa errada. Falei, o que houve? O que tá havendo? Aconteceu alguma coisa? E aí ela desabafou pra mim, a gente tava as duas sozinhas, ela falou assim, eu acho que eu sou frígida. Como assim você é frígida? Você descobriu isso agora? Eu acho que eu sou frígida porque a gente tem intimidade, há 6 meses casado, eu não sinto nada. Tá, mas ela estava tendo a mim para conversar, que sou uma pessoa extremamente didática, dou aula sobre tudo, todos os assuntos, não tenho nenhum pingo de repressão, sou uma pessoa muito livre para falar dessas coisas, com pureza, com respeito, com bom humor. A maioria das pessoas não é assim, a maioria das pessoas tem um monte de problema, um monte de trauma, fala com vergonha, com medo, ou fala com depravação. É sempre um desequilíbrio. Eu consigo transitar bem nessa área, com pureza, com santidade. Então ela estava falando com a pessoa certa. Quantas milhões de outras pessoas, mulheres ou homens, não tiveram a mim para poder responder ali? Não sei. Não tiveram a mim, desculpa aí, porque é ela. Se não for ela, desculpa aí. Eu nunca conversei com essa moça, nunca conversei. E se tantos problemas podem ter acontecido, é muito comum com casais que casam virgens, se a igreja não tem um curso para noivos que tenha aula sexual. Eu tenho um casal de amigos pastores, pastor Flávio e pastora Lilian Baroli, que eles dão curso para casais. E ele dá aula pro cara, sabe de quê? Se a mulher não tiver prazer, vai ser traumática. E se a primeira vez for traumática, ela não vai gostar da intimidade. Porque a mulher fica traumatizada pro resto da vida e causa um processo chamado vaginismo, que é uma contratura involuntária da musculatura e dói. Ignorância é um problema muito sério. Você tá entendendo?
Mas quantas pessoas têm acesso? Tem que ensinar os virgens. Tem que ensinar, tem que ter curso com pessoas Se você santas. quer que o cara case virgem, você precisa saber e ensinar o cara. Quem é responsável? Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu nunca falei sobre a mãe dos meus filhos aqui no canal, porque eu sempre achei que era desnecessário. Mas tem uma coisa aqui que eu preciso comentar. A mãe dos meus filhos se encontrava nessa mesma situação. Falando sério, tô abrindo aqui um segredo, uma coisa muito grande. E ela não gostava de mim. E viveu comigo 12 anos a pulso. No dia que ela foi embora, porque a gente descobriu que ela tinha uma outra pessoa e ela foi construir uma outra família, lá ela não teve nenhum problema disso, de frigidez. Nenhum. E diga-se de passagem que depois que ela teve essa união, teve uma filha e tal, não deu certo o casamento, arrumou um terceiro casamento, entendeu? Então essa conversa, questão de frigidez e tal, casou virgem, sabe? Todo esse mimimi volta àquele assunto, porque é o seguinte, a mãe dos meus filhos, no dia que ela foi embora, ela confessou para minha mãe, só se uniu a mim porque queria sair da casa da avó dela. Como ela não tinha pai nem mãe, ela queria sair da casa da avó dela. Ela encontrou o trouxa certo, queria cuidar dela, iria honrar ela. Então, depois que ela conseguiu sair e já estava cansada, ela foi fazer outra família, entendeu? Simples assim. Ela não foi preparada para... Aliás, preparada ela foi, porque a avó dela ensinava. Falava, ó, você tem que ser assim, 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 assado, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Para você ter uma família, você tem que seguir essa linha aqui, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Como uma mulher deve ensinar a mais nova. É o que a palavra de Deus diz. As mulheres que já estão mais idade devem ensinar as mais novas. Foi o que ela fez, só que ela não quis. Por quê? O objetivo dela era único e exclusivamente ganhar o mundo. Então essa conversa, eu sei que não é para todos. Ai, que você tem que manter, não sei o que lá, essa pureza, porque a igreja, ó, você tem que casar assim. Meu irmão, quem tem que decidir, é lógico, a gente ensina. Quem tem que decidir quem casa com quem, quando casa e dentro de qual situação é o casal. Esse negócio de curso para casados, porque eu tenho a solução para você ter uma vida de santidade. Não caia nessa ladainha. Isso daí é fraude. Minha opinião, é fraude. Eu vivi isso. Por isso a igreja tem que providenciar esse tipo de curso. Mas essa aula se dá uma semana antes, pra não ficar com caramiola, senão fica pirado. Perigoso. Pra não ficar citando a coisa na cabeça. Então o que acontece? Uma semana antes do casamento tem a aula. Tem que ter o preparo. Eu, inclusive, quando vou em chá de lingerie, de menina virgem, eu já levo o kit Canaã, entrando na terra prometida. Entendeu? Levo o kit, levo um lubrificante, não sei o quê. Eu levo tudo que eu posso levar pra ela. Ó, toma aqui pra você. Vai te ajudar. Sabe lá como é que vai ser esse negócio? Então o que acontece? Naquele caso eu ajudei, eu sentei, desenhei, dei uma aula didática. Falei, olha, é assim, assim, assim. A mulher não é igual ao homem, o homem é num lugar, a mulher é no outro. Deus fez assim, porque quando um chega no prazer, se a mulher chegasse no prazer antes do homem, a mulher expulsava o homem, não ia ter conclusão da relação sexual. Então Deus fez separado para poder ser um desafio, uma brincadeira. Coitado, o menino não sabe, o menino casou virgem. Ou a menina também não sabe. Aí, ó, ignorância completa, entendeu? E ninguém tá nem aí com a mulher. E a mulher vai ficando triste. Porque o que acontece? Você precisa entender que a estrutura cerebral da mulher, quando ela é uma princesa, ela não é uma mulher estimulada. A princesa rara, a mulher assim, aquela nobre mesmo, ela não é uma mulher que teve vida de masturbação. É a mais rara que tem. Ela é pura, pura, pura. Ela vai pra uma noite de núpcia sem nunca ter feito nada. Ela não sabe o que é. Enquanto que você é homem, quando você tinha 8 anos, você bulinou e você já começou brincando. Então, entende que é uma coisa
uma discrepância da coisa. Entendi. Porque enquanto o homem com 8, 9 anos já descobriu o prazer, Isso tudo é ladainha, na minha opinião é tudo fraude. Tudo fraude. Minha opinião. Não tô falando que ela é fraudulenta, não tô ofendendo a pessoa dela. Isso daí é tudo ladainha, conversa, tudo conversa. Todo mundo tem as mesmas vontades, os mesmos desejos, umas pessoas se resguardam mais do que outras, mas essa conversa de que a mulher nunca sentiu nada, nunca olhou pra ninguém, se guardou 100% pra casar, que, sabe, nunca sentiu nenhuma vontade nem de dar um beijo em ninguém. Isso daí é ladainha. Só pode beijar na noite quando for casar. É ladainha, isso daí é ladainha. Não tô dizendo pra você ir funicar, fazer, não tô falando nada disso não. E cada um faz o que quiser da vida, também não tem nada a ver com a vida dos outros. Quiser fazer 1, 2, 10, 50 vezes, se não quiser fazer nada, se quiser viver com sindicacidade, fique à vontade. Tô dando ordem pra seu ninguém aqui. Mas eu tô falando que isso daí é tudo ladainha só para vender curso. Só pra isso, é minha opinião. O que eu acredito é isso daí. É a lei do poder de número 20. A rainha virgem, pronto. às vezes, se ela é guardada, é uma menina santa, ela vai chegar num casamento em 20 anos, 22 anos ali casando, sem nunca ter experimentado aquilo. Nossa. Muitos homens querem essa mulher, mas eles não são capazes de fazer esse vínculo sexual na vida dela de maneira agradável. Se ela viver casada e ela não experimentar o prazer, o diabo vê. O diabo vai botar alguém no caminho. Que ela vai ter uma insatisfação constante, que lá naquele filme era a histeria. Você entendeu isso? Porque ela vai ter um estímulo, mas ela não vai concretizar. Imagina você tendo estímulo e não concretizando. Eu já atendi mulheres com 40 anos de idade, 20 de casado, sem nunca ter tido prazer. Eu atendi, Nunca tiveram, mas elas têm o estímulo. Imagina o que é isso, 20 anos de casado sem você tendo estímulo. Eu tive que dar aula. Olha só, você vai assim, você vai desenhar, levar o papel pra casa, vai com teu marido, vocês vão fazer Mostra pra assim. ele. Aí a mulher voltar depois pra mim dizendo: pastora, eu tô apaixonada. Acabou de se apaixonar pelo marido. Um filho grande. 40 anos. Isso. Você entendeu isso? Eu não acredito. Assim como ela não acreditou no começo, eu não acredito nisso. Não acredito. É real. Entendi. Existe de tudo nesse mundo, entendeu? Nós estamos contando aqui de tudo que existe. Rapaz, é cada uma que até parece luz. Até tirei o óculos aqui. Que essa Sarashiva, olha só, por Deus. Bom, não sei se vocês perceberam, mas nesses últimos vídeos eu tenho deixado aí um recado para as irmãs do manto, sabe? Porque esse negócio de sã doutrina, a mulher não pode depilar, raspar, né? Não pode tomar banho, lavar o sovaco, não pode isso, não pode aquilo, passar uma maquiagem. E às vezes a mulher com 20, 30, até 40 anos, está nova ainda, mas se sente um pouco já cansada e vê que não está as coisas do mesmo jeito, né? E também alguns irmãos também se sentem cansados, aquela coisa toda. Espera aí que eu tenho a solução para o problema de vocês. Se liga aí. Você aí, que tem uma pele madura e que precisa de cuidados, segue a dica. Sou a Luciana, tenho 43 anos e faço uso diário desse colágeno aqui. Ele é sabor frutas vermelhas, rico em vitamina C. É um suplemento natural que contém ácido hialurônico e colágeno hidrolisado, uma combinação perfeita para a saúde da pele. Em pouco tempo de uso, você já sente os benefícios, tanto na firmeza e elasticidade da pele, quanto na redução de rugas. Além disso, ajuda a manter e preservar a hidratação da pele. Imagine-se livre de dores articulares que o afligem há tanto tempo. Imagine-se sendo capaz de se movimentar com liberdade. Com o curcumador, essa transformação é possível. Eu quero apresentar a vocês também o Taurina Mais Vida. O Taurina Mais Vida é um suplemento alimentar premium desenvolvido para promover a saúde e o bem-estar. Você sabia que a taurina pode ser um grande aliado para uma vida saudável? Você luta contra a fadiga? A taurina pode ser a solução. Ela aumenta a energia e a resistência, ajudando você a se sentir mais energizado durante o seu dia. A taurina também beneficia a saúde dos seus olhos.
ela vai estar também protegendo contra degeneração ocular e mantendo sua visão saudável. E por último e não menos importante, a taurina tem uma função antioxidante, que vai estar ajudando você a desintoxicar o seu fígado. Essas são apenas algumas das maneiras que a taurina pode melhorar sua saúde. Incorpore Taurina Mais Vida da RPN em sua rotina e comece a sentir os benefícios hoje mesmo. Os links destes e outros produtos vocês vão encontrar no comentário fixado. Bom, família, já comentei aí sobre o que eu acho dessas peripécias da Sarashiva. Nada contra a pessoa dela, o objetivo não é caluniar, injuriar e difamar, mas eu acredito que ela banca aí de rainha virgem, lei do poder de número 20, apenas o que eu acredito, é o que eu aqui analiso, só para vender o curso dela, e tem muita gente que cai nessa daí. Biblicamente, teologicamente, não existe pastora, ainda mais se for solteira, mas tem gente que cai nessas daí, né? Eu vou ficando por aqui, like se gostou, até um próximo vídeo. Fui!